hoje eu quero falar aqui no canal de Umberto Eco, do escritor italiano Umberto Eco, que faleceu em 2016. Já tinha algum tempo que eu queria falar de Umberto Eco. Umberto Eco, além de escritor, foi um importante professor de semiótica, professor de linguística, bastante respeitado não só na Itália, mas mundialmente. E O Nome da Rosa é o seu primeiro livro, é o livro de estreia que ele lançou lá em 1980. E logo que ele lançou, fez um grande sucesso, não só em seu país, na Itália, mas no mundo todo. E depois, em 1986, vai se tornar um filme no papel principal com Sean Connery, também vai fazer bastante sucesso. A história do Nome da Rosa, ela se passa por volta de 1300, que é a época da Inquisição. Então, esse é o pano de fundo da história. É uma época de perseguição religiosa, é uma época em que a própria igreja tem grupos rivais. E ela começa com o Adso. O Adso é um jovem monge beneditino, acompanhando um mestre dele, que era o Frei Guilherme, que era franciscano. E eles estão chegando numa abadia italiana. E por que eles estão chegando nessa abadia? Porque o Frei Guilherme, que tinha sido inclusive um inquisidor e tinha deixado de ser, porque não concordava com muitas coisas da Inquisição, era um homem muito inteligente, era um homem considerado muito sábio, que tinha ido lá para esta abadia para preparar uma reunião entre dois grupos rivais da igreja. Um grupo principalmente formado pelos franciscanos, que era um grupo que achava que a igreja deveria seguir os passos de Jesus Cristo, ser uma igreja pobre, uma igreja desprovida de bens, como foi Jesus Cristo. Esse grupo tinha a simpatia do imperador Ludovico. E o outro grupo, que achava que a igreja tinha poder, que tinha que ter bens, era aquela que era liderada pelo Papa da época, o Papa francês João XXII. E esses dois grupos, eles iam se encontrar nesta abadia para ver que rumos que essa igreja ia tomar. Quando o abade recebe primeiro, ele chega primeiro, o Frei Guilherme, junto com o seu discípulo, o abade fica bastante contente, porque ele tem um outro problema a ser resolvido antes que esses grupos cheguem para a reunião. Por quê? O que tinha acontecido na abadia? A abadia tinha, nos dias antes da chegada do Frei Guilherme, tinha acontecido uma morte. Não se sabe se tinha sido um homicídio, se tinha sido um suicídio, e o abade pede para que o Frei Guilherme tente, com a sua inteligência, o seu raciocínio, resolver antes que cheguem os dois grupos, porque iam falar mal da abadia e ele não queria isso. Era uma abadia muito antiga, uma abadia que ficava no alto de um monte, fortificada, e era a abadia que tinha uma das maiores bibliotecas da época. E era uma biblioteca, essa biblioteca vai ser o centro da história. Era uma biblioteca com obras muito raras e obras que não eram para quaisquer olhos, né? Então era uma biblioteca com labirinto, com porta secreta, porque tinha livros que ficavam escondidos dos monges e escondidos, claro, do resto da humanidade. Eu não vou contar mais, porque senão eu vou contar a história, mas o que surpreende o Frei Guilherme é que não é apenas aquela morte, começam a acontecer outras mortes também na abadia para serem resolvidas, e é um grande mistério que o Frei Guilherme vai ter que resolver e ainda lidar com esse conflito entre os grupos rivais da igreja. Quem vai contar essa história é uma narrativa feita pelo Adso, feita muitos anos depois. Ele está lembrando dessa história quando ele era muito jovem e era o discípulo do Frei Guilherme. Como eu disse no começo, o Umberto Eco era um professor muito respeitado de linguística, professor muito respeitado de semiótica. Toda vez que eu vejo um grande acadêmico que envereda para a literatura, eu acho que o primeiro livro, ele sempre quer pôr muito conhecimento, ele sempre quer mostrar que ele tem uma linguagem que é uma linguagem que se sobressai.
Então, acho que eu tenho um senão ao nome da Rosa, que é o uso abusivo de citações em latim, e páginas, muitas páginas dedicadas a descrições, a explicações que não eram necessárias para o desenvolvimento da trama. É um ótimo livro, isso não significa que não deve ser lido, mas você vai perceber que ele tem algumas pequenas barrigas que eram desnecessárias, não precisava acontecer. Humberto Eco depois vai escrever O Pêndulo de Foucault, um outro livro famoso, e depois mais alguns outros livros, mas nenhum ele vai ter tanto sucesso como este, que foi o seu livro de estreia. Se você quiser ler a resenha do Nome da Rosa, ela está no meu site, www.miriambevilacqua.com.br, e se inscreva aqui no Biblium. Nós vamos falar dos outros livros de Humberto Eco, a gente ter sempre pelo menos 3 livros de cada autor para a gente ter uma ideia da obra do escritor. É isso, muito obrigada, até o próximo post.